Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 9. Amém? Nós vamos ler até o versículo 12, primeira abordagem de João 9, com a graça de Deus. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco esta leitura, em nome de Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bacana, né, irmão? É muito glorioso, é muito extraordinário, é muito fantástico quando a gente lê sobre o milagre que Jesus fez, não é? Já especificamos que, pelo próprio depoimento do Senhor Jesus, isso não era o grande propósito da encarnação do Verbo, mas os milagres somaram para chamar a atenção das pessoas para ouvir o que Jesus tinha a dizer e também para assimilarem melhor a sua personalidade, que não era deste mundo, sua personalidade divina, né? Bem como seu messiado, que foi o que a mulher samaritana pontuou, que foi a própria evidência de Deus nele, que foi apontado por Nicodemos. Eu estou usando expressões, eu estou falando assim por alto, porque imagino que vocês saibam, né? Você que está principalmente acompanhando o Acorda Bênção esses dias. Aí o Acorda Bênção faz você ler a Bíblia. Pelo menos é a ideia. Infelizmente meu tempo é pouco, não dá para voltar a pedir para vocês lerem a Bíblia comigo. A gente passou muitos anos fazendo isso, lembram, né? E a mulher samaritana foi chamar os homens da cidade, dizendo-lhes: olha, eu encontrei o profeta, ele disse a mim tudo da minha vida.
E ele é profeta, o Messias, né? E já Nicodemos disse: sabemos que és rabi, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E outras situações em que o povo e os próprios fariseus até tiveram que se curvar, tiveram que se dobrar, né, a messianidade de Jesus. Então os milagres somaram para isso. Já relatamos nos evangelhos sinópticos que João Batista, inclusive, manda discípulos até Jesus perguntar se ele era mesmo que haveria de vir ou se deveria esperar mais um outro. Jesus chama os discípulos de João, começa a fazer um bocado de milagre e prega aos pobres o evangelho e manda os discípulos de João levar esse relatório. Vai lá e diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o evangelho. Louvado seja Deus. Mas nos é fascinante quando a gente lê um relato de um milagre de Jesus, principalmente o milagre dessa estirpe. Segundo muitos estudiosos desse texto, Jesus, ao ungir ou ao untar, né, ao colocar lodo feito pela saliva dele nos olhos desse homem, Jesus com isso estava criando o globo ocular, a bola do olho, o olho mesmo, entendeu? O homem parece que só tinha a caixa, ele não tinha o globo ocular, nasceu sem olho. Não era como, permita-me dizer aqui, amados que estão me ouvindo, como Leda e João Batista, né? Que são pessoas que eu conheço, tenho mais proximidade, é um casal de pessoas cegas. Eles têm o globo ocular. Leda, tive o prazer de conhecer Leda. Leda tem o globo ocular, né? Ela perdeu a visão. A professora Demaí também perdeu a visão, ela tem o globo ocular. Mas o caso desse cego aqui, ele não tinha o globo ocular, era só a caixa no rosto, só o espaço. Veja que o milagre que Jesus faz, coisa grande, coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. E nos é fascinante essa informação dada por pessoas que têm estudado esse texto e uma investigação, uma exegese profunda levou a essa conclusão, não é? Louvado seja Deus. Coisa extraordinária. Mas o cerne deste trecho, além desse relato extraordinário, é exatamente a fala dos discípulos a Jesus sobre quem foi que pecou, se ele, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse assim, para que ele nascesse com essa deformidade, para que ele nascesse com essa anomalia. A gente sabe que doença e sofrimento, toda espécie de mal que afeta o ser humano, né, é comumente considerada consequência do pecado. E porque depois do pecado foi que entrou toda a sorte de miséria, habilidade na vida do ser humano. Mas isso não acontece a partir de então, necessariamente como consequência de um pecado individual. Nem tudo é um pecado individual. Nem tudo é um pecado individual. Às vezes a gente
tem conhecimento de alguém que está passando por uma situação difícil, desemprego, doença, é só rebordosa na vida. Aí tem gente que diz assim: isso é pecado. Aponta logo, né? Pecado. A gente aprende com Jesus que não podemos fazer esse tipo de acusação, muito menos nos achar melhor que o outro, porque de repente nós estamos passando na pele o que ele está passando. A gente aprendeu isso quando lemos o capítulo 8 de João, os primeiros 11 versículos, né? Que todos são pecadores. Pode não praticar os mesmos pecados que os outros, mas temos os nossos pecados. E não é certo, como está escrito em Mateus capítulo 7, julgarmos ninguém. O caso específico aqui deste cego, Jesus disse que ele nasceu daquele jeito para que nele se manifestasse as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é bem categórico em dizer que nem ele pecou, nem seus pais. Isso não significa que ele não era pecador, nem seus pais eram pecadores. Todos nós somos pecadores. O único que não foi pecador e não é pecador é Jesus. Fora ele, todos. Como disse Davi, em iniquidade foram formados e em pecado foram concebidos. Nós todos fomos em iniquidade formados e em pecados concebidos. Então a natureza pecaminosa, ela está em nós. A gente é pecador não porque peca, a gente peca porque é pecador, né? Por conta exatamente da semente de Adão que foi transferível a todo ser humano, como está escrito em Romanos 3, que todos, por causa de Adão, tornaram-se pecadores. E aí Jesus já desmistifica essa ideia que era uma mentalidade religiosa da época, né? E é uma mentalidade ainda muito forte nos nossos dias. Por causa do conceito religioso, o empirismo, o senso comum das pessoas, o senso moral e a falsa modéstia, né? Aí leva a esse julgamento das pessoas. O que já mostramos não é certo e é até impedido pelo Senhor Jesus de fazermos. Nem tudo que acontece com os outros é por causa de pecado específico, pessoal. Como inclusive os amigos de Jó alegaram ser a realidade de Jó, que não é. Infelizmente, meu tempo hoje ficou muito pequeno para ministrar. Eu acabei me atrapalhando aqui no horário. Mas a gente vai voltar a falar ainda desse episódio no programa seguinte, que será o que seria João capítulo 9, parte 2, vai ser João capítulo 9, parte 1, parte 1b, viu, Guilherme? Essa é capítulo 9, parte 1a, a outra vai ser capítulo 9, parte 1b. Porque vamos voltar a pontuar isso aqui, porque João escreve este evangelho para exatamente tecer um princípio teológico desta relação divina humana. E nos é importante nessas ministrações, mais do que nunca, estarmos pontuando essas coisas, porque isso é princípio de fé e prática. Aí volto a mencionar o caso de Jó, porque Eliabe, Elifaz, Eliú, nenhum deles realmente estavam fazendo jus em suas colocações ao caso Jó. Mas está contido na Bíblia a fala deles, apesar de se basearem no senso comum, outro em sonho, outro em tradição, outro em experiências pessoais, mas está contido na Escritura porque tem um fundamento. Tem um fundamento. Não que o senso comum
as experiências pessoais, os sonhos, sirvam de paradigma para nós, de quem quer que seja. Mas no caso deles, dos amigos de Jó, está contido na Escritura, porque tem um fundo de verdade, que não se aplicava ao caso de Jó, lembre-se. E é importante prestar muita atenção a isso que eu estou dizendo, né? Porque o que a gente hoje vive mais observando é que a Bíblia tem sido deixada de lado, e o que tem sido mais pregado é senso comum, o que tem sido mais pregado, o que tem sido mais explorado experiências pessoais, revelações, visões assim pitorescas, né? Tradicionalismo, e nada disso, se não tiver respaldo bíblico, realmente, tá fora, deve ser deletado, deve ser descartado, deve ser anátema, é a palavra mais forte que Paulo usa, deve ser algo realmente considerado maldito. Já no caso dos amigos de Jó, é outro departamento. Mas está contido na Escritura porque parte de um princípio verdadeiro dessa relação divina humana. O que eu quero dizer com isso, em resumo, é que eu até já disse em poucas palavras, quando a gente estudou o livro de Jó, que foi onde exatamente Deus nos deu a inspiração da seguinte frase, do seguinte princípio, que cada princípio bíblico obedecido, a bênção, como para cada princípio desobedecido, transgredido, a maldição. Isso é fato. Mas não implica necessariamente que tudo seja pecado. A gente ouviu um testemunho hoje muito bacana do pastor amigo, que terei esse prazer de conhecê-lo pessoalmente, que foi vitimado por uma queda, né? E que ele mesmo disse, isso foi interessante porque ele passou a ver muita coisa. Deus, de repente, estava num ativismo tão grande, para quem toma conta, eu tomo conta de menos de 50 crentes, e a minha vida é um corre terrível. Imagine ele que tem quase 1000 membros na igreja. O ativismo, a atividade muito grande, meu Deus do céu, imagina como é que o pastor consegue dar conta de tanta ovelha assim realmente, não é? O cara não para, aí um escorregão fez ele parar um pouco, né? Para pensar, para ver muita coisa, para Deus falar com ele, não que Deus não falasse, mas assim, meu filho, para aqui por favor. Seu corre tá grande. E aí cumpre-se aquilo que Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Foi até um versículo citado na nossa conversa. Isso é só para enfatizar o fato, irmãos, de que nem tudo é pecado. O pastor não caiu porque estava em pecado, não. O escorregão dele foi porque ele estava em pecado, não. Pelo amor de Deus. Não é? Então você conhece alguém, para de estar julgando que, e se for o pecado de alguém que estiver passando por alguma rebordosa na vida, entenda que esse alguém está sendo muito amado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus disciplina a quem ama. Talvez você aí, meu irmão, minha irmã, esteja sendo acusado de estar pagando preço por estar em pecado, né? Aí alguém está querendo botar você para baixo, mas se levante e se erga e se sinta muito amado por Deus, porque se você está pagando alguma coisa, se você está em algum processo por causa de pecado, é porque você está sendo disciplinado por Deus, e a Bíblia diz em Apocalipse 3:19 que Deus disciplina, que Deus castiga a quem ama. Então sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Que pena, só tenho 6 minutos para terminar o programa hoje. Vamos à oração, amém? Sinta-se amado por Deus, independente da circunstância. Foi aquilo que dissemos, inclusive, no programa anterior. Irmão, não fica ferindo o amor de Deus por alguma situação, problema da tua vida, não. Porque o Senhor te ama, aleluia,
e provou isso na cruz, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.